Você sabe que a Bíblia ela é muito cheia de mistérios e revelações e ensinamentos para a nossa vida que tem o intuito de nos tornar pessoas melhores, pessoas mais instruídas, pessoas com mais sabedoria, pessoas mais bondosas, mais generosas e nos tornar mais semelhantes com aquele que é o possível caráter de Cristo. Claro que a Bíblia nunca vai conseguir nos tornar iguais a Cristo, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, tem essa persuasão e essa instrução, esse direcionamento a nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. E como texto base para esse vídeo, quero trazer 1 Pedro capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: semelhantemente, vocês, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O ato de se sujeitar a alguém que possui mais sabedoria a você, prova e revela o caráter que você tem, qual é a sua instrução, qual é o seu anseio, qual é o seu desejo e o que você quer, qual é a intenção por trás do seu coração. O ato de se sujeitar a alguém que possui mais sabedoria do que você revela o que há dentro de você e qual é a verdadeira intenção que há no seu coração. Então, Pedro revela isso, consegue ter esse entendimento sobre se sujeitar e se humilhar diante de Deus e se humilhar diante das pessoas. Como assim? Reconhecer as pessoas como elas sendo superiores a nós mesmos. Esse se sujeitar que Pedro está dizendo é você olhar o outro, enxergar o outro como ele sendo superior a você, mesmo que essa pessoa esteja em uma condição inferior a você, seja em qualquer área da sua vida. Quando você olha com o olhar de que essa pessoa é superior a você e você sente isso realmente do seu coração, você realmente alcançou e teve o entendimento do que é se sujeitar, do que é se humilhar e do que é encontrar a verdadeira essência da humildade. Pedro diz assim: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A instrução do discípulo é daquele que seria conselheiro e senhor da igreja e instrutor da igreja para os próximos discípulos que alcançariam a Cristo. O conselho primordial que ele dá é: se submetam, se humilhem, revesti-vos de toda a humildade possível, porque a humildade atrai o olhar do Senhor. A humildade atrai o olhar criterioso do Senhor, atrai a presença do Espírito. A arrogância, a ganância, o orgulho afastam o Espírito Santo do homem, porque aonde há arrogância, aonde há orgulho, o Espírito de Deus não pode humilhar e o Espírito de Deus não pode usar. E ele continua dizendo assim: porque Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus resiste aos arrogantes. Porque a arrogância, a soberba vai contra a humildade. São duas coisas que são opostas. Não tem como você ser soberbo e ser humilde. A soberba, ela é oposta da humildade. Jesus disse: sede manso e humilde de coração, como eu sou. Porque a humildade traz a mansidão. A mansidão precede e revela a humildade. Quando você não é uma pessoa mansa, você revela que não existe humildade em você.
Mas quando você é uma pessoa mansa e expõe isso, e explana isso, e revela isso às pessoas de forma natural, não como uma máscara, você revela que você realmente é humilde. Então a forma de você saber se alguém realmente é humilde ou não é você analisar o nível de mansidão que essa pessoa tem. Dependendo se essa pessoa tiver algum nível de mansidão ou não tiver nenhum, você vai perceber que essa pessoa possui dentro dela um orgulho e uma arrogância que às vezes pode ser bem grande. Quando o discípulo diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele está querendo dizer que o Senhor não ouve as orações dos soberbos, o Senhor não toma conselho com soberbos, o Senhor não tem prazer em ouvir declarações, em orações de repetições de pessoas soberbas, porque a soberba arrasta o coração de Deus, porque o coração de Deus ele vai contra a soberba, porque Deus é manso e humilde de coração. O Senhor, ele é humilde. Então o discípulo vai dizer assim: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte. Por que ele está dizendo isso? Porque todos nós estamos sujeitos a esse ego de orgulho e de soberba. Todo ser humano que nasce nessa terra está sujeito a sentir isso. Orgulho, soberba, já nascemos com isso impresso em nosso DNA. Então, o discípulo, o instrutor, o líder da igreja vai dar a orientação para que você tenha cuidado e se humilhe diante da potente mão de Deus. Por que se humilhar com a sua soberba diante da potente mão de Deus? Porque a potente mão de Deus é a única mão que tem poder para mudar o seu ego. A mão de Deus é a única mão no universo que tem poder para poder massagear, destruir, quebrar o seu ego. A mão de Deus, a potente mão de Deus, é a única mão no universo que consegue manipular o seu ego e forjar o seu ego da forma como ele quer e até mesmo submeter o seu ego diante da vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O orgulho é um grande impedimento, a soberba é um grande impedimento para que o homem seja honrado diante de Deus e seja exaltado diante de Deus e diante de outras pessoas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um gatilho violento que atrai o orgulho e atrai a soberba. A ansiedade, ela é aliada à soberba, porque ela dá força à soberba e destrói um homem. Toda essa soberba, esse orgulho, partem do ego, que é o nosso inimigo mortal, o nosso maior inimigo, e que é aquele que realmente tem poder para destruir a minha e a sua vida. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, seu adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse buscando a quem possa tragar é tentando encontrar alguém aonde esse ego inflamado de soberba esteja cheio o suficiente para que ele possa manipular e transformar e fazer dessa pessoa uma marionete nas mãos dele e poder usar e destruir, depois de usar como ele quiser, ele destruir a vida dessa pessoa, ao qual resistem na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem aos vossos irmãos ao redor do mundo. Ou seja, todo mundo está lutando com isso. Todo mundo tem que enfrentar isso. O ego inflamado pelo orgulho, pela soberba. Como é difícil perdoar alguém. Como é difícil esquecer uma ofensa. Quando você tem uma mágoa, um rancor, ali do lado está o orgulho. Ali do lado está a arrogância, te dando força, te dando poder, te dando instrução para que você não perdoe, para que você não abandone aquela mágoa, para que você guarde e cuide muito bem daquele ressentimento, que aos poucos vai te destruindo. E o pior de tudo, trazer sobre a sua vida, sobre a sua eternidade, uma condenação da qual nenhum homem que nasce nessa terra deseja ter. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo te aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja,
Essa é uma obra que ou seja, essa é uma obra que Ele mesmo começou e que Ele mesmo vai terminar. Esse aperfeiçoar pertence ao Senhor, aquele Deus a qual você se sujeita.